Olá, hoje é sexta-feira, dia 19 de maio, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Muito obrigado por nos receber na sua casa. A cultura é o tema principal do nosso programa de hoje. Nós vamos conversar sobre o evento que comemora o aniversário de Juiz de Fora e também sobre um projeto que transforma a música erudita e a leva à população da nossa cidade. Lembrando que dá para participar do nosso programa aí de casa, é só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, número 988924905. Como debatedores do nosso programa de hoje, nós recebemos o professor Erickson Aragão. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, Jamil, nosso amigo debatedor. Bom dia aos convidados. Bom dia aos telespectadores. E também o nosso outro convidado, o debatedor do programa de hoje, o economista José Jamil Adum. Bom dia. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui debatendo os assuntos com vocês. É um prazer. Para o nosso programa, a mesa de debate está começando agora. A gente está cheio de convidados hoje. Pessoal aqui do Olho d'Água, né? Que estão estreando na mesa de debates. Bem-vindo. Obrigado. Da ponta de lá para cá. O Lula Ricardo, que é músico. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado. Alexandre Mendes de Siqueira, que é músico. Moraes. Isso. Alexandre Moraes de Siqueira, que é músico e idealizador desse projeto. E também a Gabriela Machado, que é produtora cultural. Bom dia. É um prazer receber vocês aqui, tá, gente? Obrigado pelo convite. Obrigado. Bom, o Do Olho d'Água Convida é um projeto que mistura a música erudita ao popular e faz com que o público juiz-forano de diversos locais da cidade tenha acesso a apresentações culturais contemporâneas. Esse projeto recebe o apoio da Lei Murilo Mendes de Incentivo à Cultura e terá 7 apresentações ao longo desse ano. Bom, 2 delas já aconteceram, né? Isso, é um projeto que tem o desejo de estar na praça pública, escola pública. Então a gente inaugurou o projeto numa comunidade que chama Vale Verde, na Praça do Vale Verde, junto com uma ONG que já faz um trabalho lá há muito tempo, e que foi em abril. E agora em maio a gente fez uma versão na Praça de São Mateus, ocupando também, e o projeto tem convidado outros artistas. Então, o nosso desejo com o projeto do Olho d'Água, depois as meninas podem falar um pouco também, é isso, assim, estar com o público na praça, na escola, ocupar o espaço, a convivência através da arte. Então, para cada dia tem um artista convidado. Então, já tiveram artistas plásticos pintando a obra durante o show, já teve intervenções de circo, o Lula é músico convidado em todas as edições de praça, nas próximas vão ter outros músicos, outros artistas. Quando você fala dessa questão, dessa mistura de vários elementos culturais, como que isso contribui para fazer com que a música instrumental, a música erudita, chegue à população? Acho que tem uma inspiração que depois acho que o Alexandre, que é compositor, pode falar melhor, assim. Acho que a inspiração para as composições também parte de outras dimensões, não só da música. Então, eles têm feito várias trilhas sonoras para teatro, para dança. Então, a imagem também é fonte de inspiração, a convivência com outros artistas, o pensar sobre a cidade, o pensar sobre qualquer tema pode ser inspiração musical. Então, isso, de alguma forma, também vai trazendo a esse projeto que, numa parte mais objetiva, acaba convidando outros artistas, mas que o público percebe isso. Então, uma das artistas, por exemplo, que a gente convidou, que é uma artista plástica, que fez o cenário desse show do Olho d'Água Convida, ela está propondo formas diferentes de estar na praça e de perceber a música. Então, ela faz intervenções com um material plástico, e para o modo de estar ali. Então, também é essas outras maneiras de você também poder fruir a arte. Eu queria trazer uma questão aqui, que a gente não está totalmente alheio ao momento que a gente vive, né? O momento que a gente vive é um momento de total perplexidade, né? Do que a gente tem de informações a nível de política, né? A economia, a gente acredita que o fundo do poço já foi atingido, ainda estamos nele, né? A credibilidade aí dos setores da economia vem crescendo, pelo menos externamente. O Brasil tem conseguido trazer mais dólares, né, do que saindo. A balança exportadora, né, me corrige meu amigo economista aqui, parece que ela começou a se estabilizar. E veio de repente mais, né, um transtorno aí na vida política de todos, que é delações premiadas, que vem de gravações
que vem de situações que muitas vezes as pessoas tornam um copo, né, uma tempestade, e a tempestade vira uma tormenta, e aí, enfim, cabeças rolam. O Moraes, que tem esse momento aqui de estar conosco aqui, eu queria fazer a pergunta dirigida para ele, e é músico, né, é compositor, e na década de 70, da década de 80, né, nós não estamos muito longe disso, pelos cabelos brancos, né, passamos por esse período, tinha ali a Tropicália, né, tinha ali os movimentos culturais, né, que muitos deles contrastavam aquele momento político com a alegria, com a cultura, né, de uma maneira extrovertida do povo brasileiro. Me corrija que o presidente da FUNALFA, que está aqui também, se quiser fazer algum comentário, mas basicamente a saída foi, né, pela música, pela cultura, onde que havia inclusive muita censura. Estamos num momento democrático, a mídia está aí toda à vontade, falando o que deve, o que não deve, muitas vezes estamos aí atrelados, né, a várias linhas editoriais, mas eu queria ver com você que está trazendo, inclusive mentalizou esse processo aí, se a música, né, ela, de certa forma, ela é uma válvula de escape nesse momento, se ela vai conseguir externar todos esses anseios e necessidades, né, que, de fato, o povo está tendo, né? Eu estou vendo você sinalizando, você não vai deixar eu responder, não? Só depois do intervalo. Minha pergunta foi tão longa assim. Quase. É só para falar que na segunda-feira a gente vai trazer essas questões que estão em voga no cenário nacional, economia e política, para discutir aqui na mesa de debates com políticos e especialistas, sociólogos, para discutir essa questão. Porque muitas vezes o telespectador da mesa de debate fala assim, né? São temas sempre atuais, né? Mas hoje está totalmente alheio ao processo, mas foi bom você ter falado isso. Mas então eu queria realmente focar nessa questão da cultura em relação ao momento econômico, político, e uma certa resistência, uma certa possibilidade de expressar por parte do povo, né, todo esse anseio, todo esse sentimento. Bom dia, obrigado pela pergunta. O nosso trabalho se trata de uma música instrumental. Concordo, com essa relação da música com a política, com a sociologia. Realmente a Tropicália fez esse movimento com letras, com performances, com mudando a moda. E a música instrumental hoje, ela passa a ser mais um momento de reflexão, pelo menos o que a gente propõe, né? Eu, pelo menos, tento ser apolítico em relação a isso. Não tenho opinião de direita nem esquerda. Pro conforto do ouvido de cada um escutar. Interpreta-se da maneira que quer interpretar. Quer dançar, quer ficar revoltado, quer escrever um livro, Então a música, particularmente eu trabalho a música dessa forma. Eu não coloco isso politicamente no meu trabalho. Mas existem muitos movimentos, estilos musicais que são considerados negligenciados, como o rap, o hip hop, que continuam fazendo esse movimento de resistência desde a época lá da Tropicália, onde o MPB, né, a MPB, a música popular brasileira, que tinha essa força de voz para reivindicar, mas esse pessoal tem feito esse trabalho. Sem antecipar a pauta, que a gente ainda vai falar do corredor cultural, mas a colocação do professor Erickson é muito relevante, e eu gostaria de pontuar dois momentos onde a gente teve manifestações artísticas, ou terá manifestações artísticas, que se enquadram nesse contexto. Durante o Carnaval, alguns blocos utilizaram o cenário político atual como tema de suas marchas, de seus sambas ou de seus frevos. Eu vou citar aqui o Parangolé Valvolado, que fez temática no impeachment, e o Bloco do Beco, que fez o Moro num País Tropical, colocando os seus pontos de vista sobre o contexto nacional. Mas, você lembrou bem, o hip-hop o hip-hop nasceu nessa resistência, mantém essa resistência. Vamos ter no corredor cultural agora o MV Bill, que é um músico que não se consegue separar seu trabalho do seu papel político, principalmente na militância para o jovem negro. Além dos problemas políticos, além dos problemas econômicos, que eu concordo que a gente parou de cavar, a gente ainda não recuperou do fundo do poço, nós paramos de cavar.
Temos os problemas de ordens sociais que se mantiveram ao longo da pujança econômica e que vão se agravar, vão ficar mais perversos agora no momento de recessão. A gente perde uma guerra de Vietnã por ano de jovens mortos pelo crime, deles 77% negros, homens. O Attila Roque da Anistia Internacional já vem alardeando esses números, e o MV Bill é um representante desse segmento, o seu histórico passa pela marginalidade, pela desassistência do Estado, e é óbvio que a sua arte, a representação artística também, e ele vai ser o evento de conclusão do Corredor Cultural, o que eu achei muito bom essa convergência, uma vez que foi proposto pelo movimento de hip-hop da cidade, que é o Café com Hip-Hop, e por isso, sendo uma proposta cidadã, não foi uma iniciativa da FUNALFA, mas foi muito bem acolhida pela FUNALFA pelo momento que a gente passa. Eu acho também que tem várias formas de resistência, né? Assim, eu, como produtora desse projeto, vejo também que escolher a praça como um lugar de produção, de convivência, de produção, de fruição de arte, em si é um ato político. Então, é claro que se a gente está sentindo na pele e vendo os noticiários, isso tudo faz parte do pensamento, da sensação de quando você está ali conversando. A mesma coisa na escola, né? Há anos já está se falando sobre a escola aberta para a comunidade, a arte dentro da escola. Então, o projeto, quando vai para a escola, convida professores para estarem apresentando junto com o Do Olho d'Água. Isso também é um ato político. Assim. Então, acho que às vezes aparece na letra, às vezes aparece numa manifestação, num ato, e às vezes também nessa forma de ocupar os espaços. Eu acho que também... Acho que de forma de contestação, a música tem muito a ver com dar visibilidade àquilo que as pessoas querem mostrar. Sabe, ecoar mais. Então você faz um show, nesse show você pode falar, expor, muito mais pessoas logicamente vão ouvir, sabe, dependendo da atração que estiver acontecendo, que às vezes vai para um show achando que vai ouvir só música e de repente pode acontecer um monte de coisas nesse sentido. Eu acho que dá muito isso, dá eco ao que as pessoas querem passar, né? O professor Érico levantou uma questão muito importante em relação à cultura, a questão econômica. O tema que está aqui hoje é super atual, porque através da cultura geram-se empregos, geram-se rendas, as pessoas podem estar, né, tendo seus ganhos e vivendo, né, levando sua caminhada. Mas uma coisa que eu tenho visto muito na parte de sociólogos também e outros, né, é quando a gente fala a questão política, não é só atrelar a política partidária, né? Política no seu dia a dia, dentro de casa, no prédio que você trabalha, né? É a partir do momento que você não participa de uma reunião de síndico, né? Depois você vai reivindicar o que lá, se ele quiser fazer alguma transformação. Então a gente tem que tirar essa ideia também de que essa palavra, né, nos tempos lá atrás, nos gregos, o que for, era a coisa mais bacana, você está discutindo tudo, né? Em relação a tudo, a sua cidade, tudo. Então, isso é interessante. E eu também acho que é o seguinte, não é só na música que você se expressa as suas opiniões, seus pensamentos. É num quadro, é numa peça teatral, é num filme, né, na poesia. Então, são na dança, né, nas peças. Então, acho que são diversas formas, né? E a cultura está atrelada também à questão econômica, porque ela precisa de recursos, né? As pessoas que trabalham através dela precisam ganhar seu dia a dia nisso aí. Eu acho que é mais ou menos por aí que a coisa caminha, né? O importante é que a cultura chegue a todos, né? A gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora e a gente continua falando sobre cultura. Vocês trouxeram aqui o material do projeto de vocês. A gente tem um CD aqui com um encarte super bonitinho que a gente vai mostrar aqui agora. Como que o pessoal pode ter acesso a esse material de vocês? Então, esse foi o primeiro CD do Do Olho d'Água, que foi também lançado pela Lei Murilo Mendes em 2015. E a gente tentou elaborar toda uma arte gráfica e para conseguir comprar ele pode ser através do Facebook do Do Olho d'Água, direto com a gente. E aqui vocês trouxeram também? A prefeitura, né? Se não tiver algum exemplar. Isso. A FUNALFA fica com parte dos produtos que são feitos pela lei, né? Eu acho que já está acabando, mas pode ir lá também tentar.
Vocês trouxeram também esses encartes aqui que mostram um pouco do evento de vocês, essa mistura de diversos estilos. Poderia falar um pouquinho? Cada música foi composta em cima de uma imagem, né? Esse aqui é um integrante do grupo, o André. Esses são encartes do CD, na realidade, né? Que vem dentro desse... Exatamente. Essa carta, por exemplo, ela escutou a música e fez uma performance da dança em cima daquilo que ela escutou. Muito legal. A escultura. Então, cada faixa é representada por uma imagem aí. Que dá bem a ideia do projeto. Bordado, Na realidade. Fotografia. Uma foto do espetáculo de teatro que a gente fez lá no Rio, trilha. O cara fez um prato de comida aí, escutando a faixa. Fotografia. E você? Isso. Essa interlocução com outros artistas, como a gente estava falando antes, a gente tem um pouco a base do projeto, né? Então, quando a gente foi lançar o CD e é de música instrumental, geralmente os encartes vêm foto dos músicos tocando, letra das músicas, e a gente não teria isso para fornecer, porque era música instrumental. E aí a gente viu também outras coisas que eram produzidas com a música que o Olho d'Água compunha. E aí a gente falou, então vamos fazer parceria com esses artistas. Então é uma forma também de ampliar um pouco, né, a música e divulgar outras artes que estão aí junto com a gente. Você comentou aí da Lei Murilo Mendes, né? Em tempos aí de tantos desafios, mas também tantas denúncias, né, tantos escândalos, a gente vê aí a Lei Murilo Mendes, presidente, sempre que foi, desde do seu início, né, desde que ela foi criada, né, sempre atendendo músicos, sempre atendendo a cultura, né? Uma vez ou outra passa aí uma reclamação de alguém que não foi atendido, mas de fato a gente vê que ela é uma lei que vingou, deu certo. Poderia falar um pouquinho da Lei Murilo Mendes? Sim, a Lei Murilo Mendes incentiva a cultura, ela, desde os anos 90 que ela é aplicada na cidade, ela é uma lei que faz parte do Fundo Municipal de Cultura, do FUMIC, ela não é uma descrição orçamentária da FUNALFA, e ela corre todo ano, acho que, se não me engano, só um ano, em 98, que ela não ocorreu, e em 2004, por conta dos problemas que tivemos na cidade, de ordem administrativa, também não ocorreu, mas realmente ela é regular, ela tem um processo muito transparente, na verdade os artistas escrevem propostas que têm um limite, um teto de R$28 mil. Essas propostas podem ser de qualquer segmento da cultura, então aí você tem literatura, dança, música, cinema, exposições de artes plásticas, artes pictóricas, e você tem uma banca, são duas bancas na verdade, uma primeira que é formada por pessoas de notório saber, ligadas a universidades normalmente, nem sempre da cidade, na verdade a grande maioria às vezes é da UFMG, que eles fazem uma avaliação do projeto do quesito artístico. Então eles vão dar nota de 0 a 100, aqueles que tirarem mais de 80 seguem para a comissão de avaliação que chama COMIC. Essa comissão é formada por metade integrantes indicados pelo superintendente da FUNALFA e a outra metade pelos próprios representantes dos fóruns. E durante a COMIC, caso não haja verba para todos os projetos contemplados já pela primeira banca, a gente faz uma avaliação orçamentária da planilha para ver se está tudo bem descrito e também um equilíbrio para evitar distorções de você ter só projetos de música, ou só projetos de dança, só projetos de teatro, e publica, tudo isso é publicizado, todas as etapas são publicizadas desde o edital de convocatória dos projetos até a da primeira seleção, da segunda seleção, e depois você tem um acompanhamento com a prestação de contas. Então, de fato, é uma iniciativa muito válida, porque, como o professor Jamil colocou, é uma maneira de incentivar não só a cultura, mas a economia. Existe um estudo da Firjan que é muito interessante, de que R$1 investido na cultura retorna R$1,65 para a localidade. Então, a cada R$1 investido na cultura local, a gente tem um retorno de R$1,65. Porque muitas vezes a cultura é encarada como um acessório, né, da nossa sociedade, muito pelo contrário, ela é complementar à educação, ela é complementar pelo desenvolvimento social. E, além disso, ela também... segurança pública, né? Se a gente for segurança pública, saúde, existem inúmeros elementos sociais que são, como colocou também o Lula, de alguma forma recebem algum tipo de atenção quando algum instrumento cultural dá essa visibilidade a ele, como a gente até colocou aqui a questão do MVBio.
Mas, além disso, o produtor cultural ele também come, ele também tem moradia, ele também tem filhos, estudam. Então, se ele movimenta a cultura local, a produção cultural consome bens de serviço também. Então, vai fazer uma peça, você vai ter ali uma cenografia, você vai ter contratação de marceneiro, serralheiro. E isso não é muito debatido, então, principalmente no momento, nos últimos 2 anos, a Lei Rouanet vem recebendo muitas críticas, e algumas críticas são pertinentes, mas há também um início de um coro de que o investimento cultural ele é supérfluo, ele na verdade ele não é, sob todos os aspectos, culturais, sociais e econômicos. E na verdade eu acho que o contrário, a gente precisa, por exemplo, no município entender que as leis de incentivo à cultura, sejam elas as municipais, estaduais ou federais, é uma maneira também de reverter um pouco do pacto federativo que concentra as verbas na União, mais de 70% do bolo tributário é concentrado na União, e você tem a ICMS cultural, que é uma lei estadual, você tem a Lei Rouanet, que é uma lei federal, que reverte parte desse bolo tributário que concentra na União para produtos locais, caso a gente consiga potencializar e preparar a classe para inscrição de projetos na Lei Rouanet e captação, que aí depende de articulação política, tanto com o setor empresarial, mas também incentiva a doação de pessoa física, porque qualquer cidadão que paga imposto de renda, ele pode reverter 6% do seu imposto pago para projetos culturais. Se ele reverter para projetos culturais da nossa cidade, melhor ainda, que é uma maneira de atração de atrair verba. Você falou uma coisa muito interessante, eu estava até aqui pensando um pouquinho. Como é que vocês têm patrocínio, vocês têm verbas além, né, dos projetos, os empresários participam com vocês, vocês têm essa proposta também? Pela sua carinha, eu acho que... Não, tem todo um contexto, acho que o Rômulo falou bem, assim, do lugar da cultura na sociedade, né? Mas a gente tem também tentado ampliar essas possibilidades, assim. Uma delas também é encontrando essas parcerias que são possíveis. Às vezes é possível. Para esse CD, por exemplo, a gente não tinha pensado nessa capinha, que é uma bolsa, né? Então a gente agregou mais um valor no CD também. Então, quando a gente mandou o projeto para Murilo Mendes, era uma capinha comum de acrílico. Mas fala do empresário que teve a coragem de fazer isso com vocês. Vamos valorizar esse empreendedor, porque isso aí é digno até de exemplo, de modelo, né? Com certeza. A gente tomou essa decisão. A gente queria, então, que fosse para a Bolsa e não fosse... E a gente não tinha esse recurso, então a gente teve que ir atrás de outros patrocínios, né? Então, além da Funalfa, aqui na nossa cartinha, pode fazer, então, aparece a Funalfa como o patrocinador maior, né? E tem outros patrocinadores, a Caricatura, que patrocinou com a gente, dando o jeans, a confecção da bolsinha. Com quem que você tratou lá na Caricatura? Como é que é o nome? Com a Cláudia. Cláudia da Caricatura. Isso. Parabéns, né, Cláudia? Aí, né? A Cláudia é minha contemporânea de economia. Tem também o Barbante, né? A gente fez o lançamento do projeto lá no Barbante, que é o Pedro, que está sempre parceiro com a gente também lá. Tem o pessoal da Board Show, que fez um desconto para a gente poder conseguir fazer esse bordado. Bonito demais. Que essa logo, tem uma artista que criou a logo, né? Então, na verdade, assim, é um trabalho também, assim, de você se aproximar, porque... acho que também tem um pensamento de que o empresário tem uma coisa longa. É claro que também ele vai pensar que essa lógica de que a gente precisa sempre ganhar, tem uma contrapartida, que é uma lógica, né? é uma lógica difícil, assim, também de convencer quem está no meio empresarial tem um pensamento muito de mercado. O que se ganha com a cultura, por mais que tenham pesquisas, tem algum momento que ela é imensurável. Ela está no sorriso de uma pessoa. Como é que você descreve? Tá no prazer da pessoa de quando pega, né? Quando ele pensa, nós vamos sortear, eu vou ficar para mim o CD. Então, vai ficar pra mim. Esse prazer, assim, não é... Como é que você vai mensurar? Como é que você vai garantir? De empresas, né? Teve também apoios de pessoas físicas normais, né? Na casa da Dani, do Vladimir. Eu acho que as pessoas ainda têm muita dificuldade em enxergar as várias formas de arte como trabalho. Acho que existe uma dificuldade muito grande quanto a isso. E a Lei Murilo Mendes, uma coisa que eu gosto de ressaltar, eu acho que municipal é uma das mais antigas do Brasil. Sim. Ela é mais antiga, é uma das... Já fizeram muita inveja em muita gente de é lugares modelo, né, para várias modelo, cidades, porque
a maioria das cidades, às vezes, não tem o fundo municipal de cultura. Então, às vezes, tem a lei de incentivo e o cara ainda tem que captar. Então, quando tem o fundo, o produtor cultural, o artista da cidade, pode receber o recurso direto. Tem que prestar conta, tem toda uma burocracia que é real quando se mexe com dinheiro público. Eu, nos meus 50 anos, eu já estou até achando engraçado algumas coisas, né? Porque, em termos de cultura, Juiz de Fora está assumindo e definindo-se como realmente um precursor em vários cenários, Com né? certeza. Você vê, a primeira partida de futebol dizem que foi em Juiz de Fora. Primeiro exibição de cinema, né? Temos o Carriço aí, dizem que foi em Juiz de Fora, né? A primeira TV, né? TV industrial, foi em Juiz de Fora, né? A Manchester Mineiro, então nesse momento de cultura. A usina hidrelétrica. Eu nem entrei na área industrial, né? Então, quer dizer, eu estou indo só pela cultura. A primeira da América do Sul foi no campo do esporte. Né? Então, assim, são as coisas que o Juiz de Fora muitas vezes não se dá o valor, né? Verdade. Não tem autoestima, mas eu acho que um pesquisador já deveria estar pensando em fazer um livro sobre isso, caminhar nessa linha. Com certeza. Além de valorizar essa história, valorizar quem está fazendo história agora, né? Pessoal da arte aí da cidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a mesa de debate pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE. No dia 31 de março, no finalzinho desse mês, a nossa querida Juiz de Fora completa 167 anos. E como já é tradicional, um dos eventos mais esperados do ano chega para celebrar essa data, o Corredor Cultural. Na próxima sexta-feira, dia 26, começa a maratona. Durante o próximo final de semana, o evento irá oferecer aos juiz-foranos aproximadamente 70 atrações artísticas para todos os públicos em diversos locais da cidade. A gente já falou um pouco sobre a questão cultural, da lei de incentivo à cultura aqui de Juiz de Fora, que é muito importante. Vamos falar um pouco dessa programação aí, que começa na sexta-feira que vem? Vamos. Antes de entrar na programação, acho interessante falar sobre a mecânica de elaboração da programação desse ano, que mudou dos outros anos. Antigamente, nas primeiras 7 edições, a Funalfa ela fazia uma amálgama do que estava sendo produzido, principalmente referenciada no que a Lei Murilo Mendes havia lançado naquele ano e propondo uns 5, 6 eventos de natureza própria. Esse ano a gente achou que seria interessante, até para obter um retrato da produção artística local, já uma vez que a gente ainda não tem um censo, que a gente pretende produzir em 2018, a gente convidou os artistas que propusessem atrações realizadas por eles ou não, e que, preferencialmente, conciliasse com algumas propostas conceituais que a gente colocou. A primeira é a descentralização, e até acho relevante, muito relevante o trabalho do Olho d'Água, que vem perseguindo essa descentralização, que é você apresentar no espaço público amplo, seja ele uma praça, uma escola, sair do emparedamento dos teatros, das casas de shows, acho isso também importante. Do centro da cidade, né? Do centro da cidade, para criar uma efervescência, para você ter notabilidade dos ativos culturais da cidade nos bairros também. A gente propôs isso, a descentralização, a inovação, seja ela de caráter de linguagem, aí no caso de teatro a gente teve algumas propostas nesse sentido, ou tecnológica, porque a gente tem que incorporar a tecnologia como também algo que é um elemento também da arte. A arte digital, por exemplo, de Juiz de Fora é muito pouco contemplada, é muito relevante na contemporaneidade, no mundo. E empoderamento dos artistas elencarem suas prioridades, precificarem suas atrações, porque antes também era o contrário que acontecia. Então a gente recebeu 253 inscrições, foi uma surpresa receber 44 de fora, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. A gente não incluiu nenhuma dessas 44 para priorizar o artista local, uma vez que a gente tinha uma restrição orçamentária, mas caso não houvesse, seria interessante também para intercâmbio cultural trazer alguma dessas atrações que foram colocadas, muitas atrações relevantes. E a gente selecionou, baseado em alguns critérios, 74 atrações inscritas, e vamos complementar com 11 que ou já eram pré-existentes, que a gente só fez a conversão para o calendário, eventos que já aconteceriam, e 3 atrações da Funalfa que a gente já estava pensando em executar, como, por exemplo, do Teara Arte, que rememora uma exposição de artes plásticas de 30 anos atrás, que eram 15 artistas de renome na cidade, dos quais 10 vão apresentar a peça, como a Fernanda Kruzik,
o Zé Alberto Pio Neves, que já foi até superintendente da Funalfa, que vai ser realizado na Alfa. Então vão ser 85 atrações, serão 135 eventos, porque muitas das atrações elas ocorrem ou mais de um dia ou em diferentes locais. A gente inclusive tem 2 atrações musicais, que é o Rock Pé no Chão e o Super Goofy Band, que eles montaram uma banda para executar músicas sem nenhum tipo de estrutura, então eles vão circular por bairros, tentando convergir um pouco com o que pediu o evento. E a gente até elaborou um site um pouquinho mais complexo para as pessoas se localizarem, né? Porque é importante a gente já referenciar para o cidadão essas atrações, porque são muitas, as pessoas vão ter que fazer escolhas, na minha opinião, até escolhas trágicas, porque tem muita atração boa acontecendo ao mesmo tempo. Então você vai ter que selecionar ali, fazer uma escolha de Sofia, né? E qual é o site? O site você pode acessar por 2 endereços. O endereço institucional, que é www.pjf.mg.gov.br/corredor cultural, mas a gente fez um link amigável também, porque esses sites da prefeitura sempre são longos, que é o corredorculturaljf.com.br. Ambos chegam ao mesmo destino. Facilitou. E a gente pede para que o cidadão queira participe dos eventos culturais. Tem muito evento cultural interessante. Eu citei aqui o MV Bill. A gente vai ter a Matilda convidando Pedro Luiz. A gente tem inúmeras exposições muito interessantes. O Museu Mariano Procópio vai abrir as portas no domingo para a exposição que inclusive já está acontecendo, que é o Esplendor da Forma. Então não consigo enumerar todas, que são muitas, é difícil memorizar. Poxa. Mas eu acho importante as pessoas entrarem no site e utilizar essas mecânicas que a gente criou, que é você já referenciar. Então você tem um mapa da cidade, as pessoas clicam nos links e sabem o que está acontecendo ali. E você também pode filtrar por hora, dia e tudo, as atrações, e que façam parte desse movimento, um movimento de virada cultural e também de celebração do aniversário da cidade, que é 31 de maio. Né? Presidente, a gente vai em São Paulo, interior de São Paulo, lá você tem lá o sertanejo como uma coisa forte, né? Aqui no Rio de Janeiro você tem aí a questão do funk, né? Foi falado aqui do hip hop. O Juiz de Fora se caracteriza por alguma tendência ou o Juiz de Fora é ambíguo até nessas questões culturais? Não, você tem uma predominância maior de atividades musicais ligadas à música mineira. Tem tambores de Minas, você tem releituras do Clube da Esquina, você tem artistas já consagrados, como por exemplo Dudu Lima, que tem esse viés, o Rafa Castro, que saiu daqui, pianista também. Então você tem, quando você olha a produção local, e a gente tem lá, através do Murilo Mendes e de outros artifícios também, como mapear, você vê a produção de música típica mineira realmente predominante, e o samba. Juiz de Fora tem uma relação muito... Quando você fala o samba, é o samba de raiz, samba de raiz. Moderno. Juiz de Fora tem uma história que se confunde com o samba, que isso é muito produtivo, né? Juiz de Fora tem a segunda escola de samba. É o berço do samba também, o samba começou em Juiz de Fora, também só falta alguém descobrir isso. Eu acho que não começou em Juiz de Fora, mas Juiz de Fora, por estar próxima do Rio e na sua relevância econômica da época, próxima ao Rio, refletiu muito aqui as manifestações de samba do Rio. Você tem Geraldo Pereira, a gente está no centenário do Geraldo Pereira, né? Que é importante citar. Você tem o Ministrinho, você tem o Turunas do Riachuelo, que foi uma das primeiras escolas de samba, e você tem uma produção de samba muito relevante na cidade também. E eu acho que, infelizmente, a gente tem perdido um pouco isso, mas Juiz de Fora era uma referência também na música erudita. Embora moro em Juiz de Fora há muito tempo, eu sou de Petrópolis, então tenho família lá, e o Festival de Música Colonial Brasileira e Música Antiga era uma referência para os meus primos, amigos de outras regiões. Era uma referência nacional de festival. Internacional de festival. Então, assim, daria para dizer que na área da música a gente tem a música mineira, o samba e a música erudita como uma identidade maior com a cidade, né? Mas é evidente que a gente abraça todos os estilos, acho que isso é fundamental. Tanto que no Corredor Cultural a gente vai ter forró, maracatu, vai ter tambor, vai ter... Para todo mundo. Para todo mundo. Nós já discutimos aqui um pouco sobre a questão econômica, né, da relevância. Qual que é a perspectiva em relação ao turismo, a vinda de pessoas de outras localidades, né, porque não tem só Juiz de Fora assistindo a gente aqui agora. Qual que é essa perspectiva de turismo para Juiz de Fora nesse sentido? Então, a gente tem perspectiva de atrair. Eu não posso mensurar em dados porque isso não era feito anteriormente. A gente fez uma mensuração esse ano do carnaval, inclusive carnaval antecipado. E foi constatado que há um aumento de 51% na procura de hotéis, que é um dado relevante do ponto de vista estatístico. Esse ano é evidente que a gente vai fazer também esse acompanhamento. Daí a importância de se estabelecer um censo cultural na cidade. Censo cultural, você tem que criar indicadores. Um dos indicadores alguns indicadores vão, obviamente, estar ligados ao comércio e ao turismo.
Então, assim, há uma perspectiva, Juiz de Fora é uma referência na microrregião. A gente não tem, por conta de restrição orçamentária, como divulgar além da mídia espontânea que temos nos diversos meios, e aí eu agradeço o espaço que a mesa de debates deu para a divulgação do evento, mas o interessante seria, evidente, trabalhar com política pública e divulgar na microrregião os eventos que ocorrem na cidade pela capacidade de atração desse público e, evidente, você ter uma efervescência não só cultural, mas também do ponto de vista econômico, nos hotéis, bares, restaurantes. Mas eu então prometo que a gente já faz esse acompanhamento e que depois, Corredor Cultural, a gente pode ter ser convidado para divulgar os dados referentes a essa ocupação de hotel e tudo. E é evidente que se a gente não diagnosticar que foi de fato relevante para o turismo, é importante que se trabalhe por 2018 ações para que seja mais atrativo, vamos dizer assim, né? Porque há de se ressaltar, né, Jamil? Porque acabou que nesse período de efervescência havia, de certa forma, uma convergência para esse período de maio, junho, julho e agosto, ou seja, aglutinava nesses 4 meses, né, todos os eventos e acabavam se comprometendo algumas questões econômicas, né? Então, enfim, nós tínhamos aí o Festicos, tínhamos o Festival da Pro Música, esse Festival Internacional de Música Colonial Brasileira. Mas, enfim, como é que existe, de certa forma, essa extinção já constatada de alguns festivais importantes e, assim, a previsão de que esse corredor ele se estenda por um período maior, podendo atender mais pessoas, ou talvez outros eventos, mas sempre caminhando para essa linha de manter, né? Você veja bem que aqui próximo, né, tem uma cidade que sobrevive só, né, de música, né, que é aquela cidade onde que as pessoas vão lá fazer conservatório. E o turismo a cidade conservatória, ela se tornou tradicional, né, os seresteiros, né, virou a referência nacional, né. A FUNALFA pensa nisso de alguma maneira? Do ponto de vista logístico, é muito mais fácil para uma cidade de porte menor ter uma vocação específica. Eu vou dar o exemplo de Tiradentes, que é para o cinema e fotografia também, e para a gastronomia agora. Então, se articular uma cidade de 600 mil habitantes para virar uma referência é um pouco mais complexo. Eu acho que o que você colocou, e isso é muito relevante e tem que ser perseguido, é estabelecer um calendário mínimo com eventos âncoras. A gente tem um corredor cultural, a gente tem um carnaval. A gente antigamente tinha, e espero que volte, o Miss Gay, que era um evento também reconhecido. Você tinha volta esse ano. Festival Internacional de Música Colonial Brasileira, que acontecia em junho. Então você tinha Carnaval em fevereiro, Corredor Cultural em maio, Festival Internacional de Música Colonial Brasileira em junho, o Miss Gay, acho que não me engano, em agosto. Então Festival de Teatro. O Festival de Teatro, setembro. Aí já entra nisso. O Festival de Teatro é setembro. Quando você estabelece um calendário mínimo... Novembro. Primeiro plano novembro. Tudo é produtora cultural, tem que saber. Primeiro, o plano oscila um pouco, mas historicamente Festa novembro. Alemã, setembro. Festa Alemã, setembro. Então, mas assim, pegando os eventos até que atraem apresentações de fora, como o Festival Primeiro Plano e o Festival de Teatro também, você tinha um calendário mínimo e você preenchia os hiatos desse calendário mínimo com ações da FUNALFA e ações também da própria iniciativa civil e tudo. Hoje a gente tem esse calendário muito fragilizado, né? Eventos descontinuados, eventos que continuam, mas perdendo a sua relevância, principalmente por questões financeiras. Ainda mais no momento de recessão isso se agravou um pouco mais. Eu acho que o resgate do calendário mínimo, primeiro tem que ser discutido na classe artística qual vai ser esse calendário, que eventos que a gente vai potencializar, distribuí-los de uma maneira razoável ao longo do ano, e elencar também, principalmente nas políticas de formação, que eu acho importante. O artista, nos fóruns que eu participei, tem pedido muito por políticas de formação em diversos segmentos, dança, música, teatro. Então, você tem o calendário mínimo com ações no meio de formação, você começa assim, a ter uma relevância, principalmente na microrregião, que pode ser expandível para a macrorregião. Se você elencar, por exemplo, o Carnaval de Cidade com retorno cada vez mais forte dos blocos de rua, aí você já começa a trabalhar com um evento de macro-região. Mas eu acho que isso, como eu disse sempre, tem que ser estabelecido política pública, e toda política pública tem método, né? Você não pode ir fazendo e testando, e aí, de fato, a gente tem que ter um senso cultural, tem que ter estatísticas ligadas ao turismo e comércio, para entender o potencial de cada segmento, cada turista que vem aqui, entende o que ele pensa e
convergir com as demandas dos artistas, que já são inúmeras. A grande parte a gente tenta atender, mas a gente sabe que tem que aprofundar ainda mais. Porque eu acho que aí, num horizonte de uns 5 anos, você tem, de fato, uma relevância cultural significativa do ponto de vista econômico, do turismo, e também convergindo com o que a gente fala que é o intangível, né? Que a cultura ela tem esse poder de coesão social, né? Ainda mais a gente vive momentos tão extremados, as pessoas tão polarizadas em opiniões, seja elas políticas, sociais, ou até de foro pessoal, né? Como a política da diversidade, que hoje é muito combatida, infelizmente. E a cultura tem esse poder de coesão que ela consegue sensibilizar outros sobre um tema que lhe é relevante. A música instrumental, ela tem esse poder de sensibilização. Pô, a gente espera ver esse calendário cheio, né? Esse calendário cultural aí da cidade. A gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje e a gente já volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates. A gente estava falando no último bloco a respeito do calendário cultural, né? Eu queria saber como que estão a questão de projetos para novos festivais de música, festivais de dança. Hoje eu estava comentando durante o programa que eu tenho um orçamento pré-estabelecido da gestão 2017, um orçamento que a gente luta muito para conseguir executar. No momento de redução de receita, principalmente arrecadação tributária municipal através do ISS, que é um dos principais pilares da economia, principalmente gestiva local. Mas para 2018 eu já vou ter mais essa liberdade. Então é importante que os fóruns, e a gente tem o Fórum da Música, o Fórum da Dança, o Fórum das Artes Cênicas, do Audiovisual, eles elenquem suas prioridades para que a gente consiga mapear essas prioridades dentro do orçamento de 2018. E a ideia de por exemplo, um festival de música, eu acho extremamente relevante. Entender que festival é esse, vai ser para que segmento, se vai ser para todos os segmentos, como ele vai ser estabelecido. As propostas cheguem até vocês, né? Sim. A FUNALFA, na verdade, ela deve ser um articulador da classe artística. Ela não deve impor à classe artística aquilo que ela acredita ser o ideal. Então, daí a importância do Conselho de Cultura, que é o CONCULT, que tem seus membros ligados aos fóruns de cada segmento, para a gente conseguir ordenar, para conseguir, primeiro, atender todos os segmentos. Eu acredito que há algumas distorções, por isso daí o mapeamento. A gente tem segmento que praticamente não há políticas relevantes, principalmente para artes plásticas, artes digitais. O Ministério da Cultura já orienta a incluir jogos eletrônicos como também manifestações culturais. A gente ainda nem tem esse debate, é importante estabelecer esse debate, porque a gente não pode ser impositivo nas nossas ações. Então, por exemplo, a gente falou do Festival de Música Colonial e Música Antiga, que hoje é organizado pela Federal. Mas ele não precisa ser o nosso único festival de música institucionalizado. A gente pode elaborar um festival de música. Ou um festival multimídia, que não é só música, mas é música e outras artes, que eu acho interessante, que até converge com a proposta do Olho d'Água. Que hoje a gente colocar as coisas em prateleiras não tem sido mais uma política de fomento à cultura interessante. O interessante é você criar festivais que são transversais a vários segmentos. Ou pelo menos colocar tudo na mesma prateleira. Eu, particularmente, até provocando aqui o Jamil, acho que isso vem de um fator econômico, né, mais antigo, né? A gente aqui foi colonizado, né? As principais colônias nossas são árabes, né? Tem muito português, que a gente vê que a nossa economia tem muito em destaque, né? Essas duas migrações, vamos dizer assim, né? O alemão, o italiano, ele é mais de lado um pouco. E são, assim como o resto dos mineiros, né? Muito contidos, né? Tanto nas suas falas, nos seus ensaios, enfim. Isso que você está falando da FUNALFA chamar para si em alguns momentos, claro, ela não só deveria ser o articulador dos artistas, mas de empresários, ou seja, o empresário deveria estar participando mais e sim, a FUNALFA ser somente a articuladora do processo, né? Mas a gente teve essa colonização aí de Jamils aí, né? E aí, quer dizer, tudo pão duro, o empresário de gente fora é pão duro, Jamil. Bom, eu vou defender minha raça, né? O libanês não é pão duro, como se diz meus antigos, é controlado, né? Mas eu não tenho essa característica não, mas poderia ter. Mas o próprio nome diz, é cultura, né? Então ele vem enraizado naquelas, né, de
de antepassados, de avós, de pais, e essa cultura não muda muito, né? Há uma projeção aí que para você mudar de uma gestão para outra, uma empresa familiar, leva mais de 50 anos, né? Porque a dificuldade de mudar culturalmente, né? Mas o que eu queria colocar para você um pouquinho é fazer uma pergunta é o seguinte: para aqueles artistas, né, iniciantes ou que queiram, né, participar, já se projetando para o ano que vem, está se preparando, qual é a melhor maneira de eles estar se preparando e por onde, qual é o canal que eles chegam até a Funalfa para poder ano que vem estar participando? São pelos fóruns? Como é que é a participação deles para se candidatar ano que vem? Como é que eles começam as etapas deles, né? Isso. Não, eles podem participar dos fóruns, os fóruns são abertos, há convocatórias, né? Os fóruns têm páginas nas redes sociais, que é interessante que isso capilariza o envolvimento. No caso da Murilo Mendes, eu sempre aconselho a pessoa ter um projeto. Acontece muito da Murilo Mendes abrir edital e a pessoa correr a partir daí para a confecção de um projeto. Não, tem um projeto. Se você tem uma ideia, se você tem uma produção artística já estabelecida, você consiga materializar em processos, em metodologias dentro de um projeto, que você não só vai poder participar da Murilo Mendes, mas de qualquer outro edital, e a Funalfa está aberta para minimizar qualquer dúvida que esse artista possa ter. Antes da gente encerrar, só reforçar então algumas informações sobre o corredor. Próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, onde o pessoal consegue ter acesso à programação? Pelo site, que eu vou dar 2 endereços, né? O endereço institucional PJF, www.pjf.mg.gov.br/corredor cultural, e o que a gente estabeleceu com o link amigável, que é corredorculturaljf.com.br. Nos dois, você vai chegar no mesmo site, o site tem toda a programação já referenciada ou por listagem. Então, atrações para todos os gostos? Para todos os gostos. Ok. Só para a gente, antes da nossa música, o próximo evento de vocês vai acontecer... Dia 21 de maio, próximo domingo, na Escola Municipal Santa Cândida. Na Praça de 18. E dia 18 de junho, na Praça do Léo, Praça do Mestrinho, né? Mais conhecido como Praça do Léo, no bairro Jardim Glória. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, desejar sucesso para o projeto. Muito obrigado também, sucesso para o evento do Corredor Cultural. Obrigado. Eu gostaria também de agradecer a você de casa que acompanhou o nosso programa de hoje. Lembrando que tem reprise da mesa de debates às 6 horas da tarde e também nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube ou no site do Diário Regional. Agora a gente fica com música, pessoal do Olho d'Água. Vou fazer um som aqui.
Não tem forma melhor de aquecer para o final de semana, né? Gente, muito obrigado. Obrigado você pela companhia. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.